Carla, antes até de entrar na matéria do Asaf e conversar um pouco sobre essa questão, que é a questão das joias, né, da polêmica das joias, né, subtraídas e vendidas, eu queria pedir para você comentar a nossa manchete. Acabou de virar, né, acabou de entrar uma nova manchete no UOL. O hacker Delgatti, né, Walter Delgatti Neto, é condenado a 20 anos de prisão por invasão de contas da Lava Jato. A 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília condenou nesta segunda Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Lava Jato, a 20 anos de prisão, mais multa pelo caso da invasão do Telegram de autoridades em 2019. A decisão é do juiz Ricardo Augusto Soares Leite, que condenou ainda outras 6 pessoas. Cabe recurso da decisão do juiz. O Walter Delgatti Neto chegou a ser preso em 2019 pela Operação Spoofing por suspeita de invadir contas de autoridades do Telegram, entre elas integrantes da Força Tarefa da Lava Jato e do então juiz Sérgio Moro, responsável pelos julgamentos da Lava Jato em Curitiba. As mensagens trocadas com o ex-procurador Deltan Dallagnol mostraram uma relação alinhada entre o Ministério Público e o juiz, o que foi decisivo para a derrocada da operação anos depois. O próprio Delgatti admitiu, né, a PF, que entrou na conta dos procuradores, que repassou mensagens ao site The Intercept Brasil, que revelou posteriormente o caso dentro da chamada Vaza Jato, né, que contou com a parceria de veículos de comunicação, entre eles a Folha de São Paulo e o próprio UOL. Né? O hacker, depois, na semana passada, na CPMI dos atos golpistas e na Polícia Federal, ocasião em que acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de participar de ações para atacar a Justiça Eleitoral e de tramar um grampo contra o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Carla, como é que você encaixa essa condenação do Delgatti? Porque é o seguinte, aqui a condenação do Delgatti ocorreria, isso era mais ou menos esperado, né? Dado que ele hackeou, e por mais que o resultado desse hackeamento tenha mudado a política nacional, né? Inclusive levando à anulação da sentença do Lula, mas é óbvio que ele tinha cometido um ato, né, criminoso, a justiça mais cedo ou mais tarde acabaria por condená-lo. O fato é que essa condenação vem logo depois do depoimento dele na CPMI, né? Pois é, né, Sakamoto, essas coincidências ou o timing da política, o timing da justiça que levantam aí algumas curiosidades. Porque o fato é, um personagem que, como você colocou, teve um destaque na CPI na semana passada, colocando aí o ex-presidente Jair Bolsonaro no centro da questão das urnas eletrônicas, dizendo que foi com a deputada Carla Zambelli, foi chamado pela deputada Carla Zambelli, né, o hacker disse na CPI, que tinha sido chamada, levada ao presidente Bolsonaro com a missão aí de tentar ver como essa questão da urna eletrônica poderia ser fraudada. Ele revelou também que esteve no Ministério da Defesa, inclusive, para se reunir com técnicos para tratar dessa questão, lembrando que na época o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia uma cruzada aí praticamente com o TSE, um personagem importante que aí, independente desse time política e justiça, o que a gente vê já começa a ter as reações, saiu essa notícia da condenação dele, e o advogado do presidente Bolsonaro, por exemplo, que não se manifestou ainda sobre as declarações do advogado do Cid, de que vai delatar Bolsonaro, de que vai realmente dizer que agiu por conta de ordens do ex-presidente, por exemplo, já foi às redes sociais, já tem, mostrando aí satisfação com essa sentença, dizendo que ele mente, que o hacker mente, e que essa verdade apareceria. São vários assuntos com os mesmos personagens que se misturam aí nessa Sakamoto, fica até difícil, porque está preso por uma questão, está respondendo a outra, tem a questão do mandado de prisão que o hacker fez contra Alexandre de Moraes, tem uma série de crimes que envolvem aí uma série de personagens, e aí na semana passada ele ficou em evidência por conta das revelações relacionadas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a conta dele aí já é um pouco mais antiga e vem essa sentença aí já trazendo essa condenação pela questão da Vaza Jato, né? São personagens com muitos ramos aí, né, na nossa história política recente.